Boa tarde a todos, tudo bem, pessoal? Essa é a aula 8, né, do curso de Fundamentos Naturais da Geografia, e o tema dessa aula são algumas teorias evolucionistas. Eu escolhi algumas. Eu escolhi algumas e já indiquei aí no plano de ensino, inclusive com a bibliografia, né? Fazer uma apresentação breve aqui. Essa aula não será longa. Ok. Ok. Compartilhar. Certo. Epa. Aqui. Algumas teorias evolucionistas. Isso. Bom, aula número 8. Eu escolhi algumas. Não tem muitas, né? Depois daquele livro lá que eu cito no final, puxa vida, a história da ciência vocês vão encontrar, mas eu selecionei 4 apenas que tem bastante influência na geografia física, né? Tanto na geomorfologia, como na biogeografia, que vocês vão conhecer. Vocês viram que no século XVII e XVIII foi muito importante para o acúmulo de conhecimento, né? Então, as grandes navegações, os novos continentes, as novas regiões que foram descobertas, etc. Tudo isso ajudou a que se acumulasse bastante conhecimento, né? Vocês viram no caso do Humboldt, né? Foi no final do século XVIII para o XIX, aquela viagem que nós conversamos sobre, quanto conhecimento acumulado. E aí já começa a se delinear, na virada desses séculos, 18 para 19, uma mudança de perspectiva das ciências da natureza. Se até então a maior preocupação era conhecer tudo que existia no mundo e se catalogar, enfim, para tudo quanto é lugar, pegar amostras, levar para os museus, classificar, né? Depois de bastante conhecimento acumulado, já se começou a se preocupar com a evolução das coisas, né? E aí começaram a surgir algumas teorias evolucionistas, porque vocês viram que, antes disso, tudo era explicado pela religião, né? Pelo criacionismo. Então, vamos começar com James Hutton. Ele é dessas 4, é o único que está inteiramente no século XVIII. O que foi que ele fez? Ele é considerado o pai da geologia, né? A teoria do atualismo, que o presente é a chave do passado. Então, a geologia se estuda através dos fatos que a gente conhece hoje, no presente, para desvendar o que aconteceu no passado. Talvez seja um pouco ao contrário da história, que o passado que explica o presente, enfim, não sei. O que ele disse? O que ele descobriu? Que o relevo se altera com a desagregação das rochas pela água. Isso é assim até hoje. Então, como que o relevo se evolui? Como que o relevo se molda? Começa com a desagregação das rochas pela água, e depois, mais tarde, a ação climática também, como o PENC, mas lá mais para frente. As quais formam solos. Então, os solos, eles são produto do apodrecimento das rochas. É a parte superficial das rochas que se alterou, por isso que se chama manto de alteração, e que depois virou solo. Quando tem água, ar, matéria orgânica, matéria mineral, aí para ser solo tem que ter esses 4 elementos.
Tanto é que geólogos chamam solos, muitas vezes, de saprolitos, ou seja, rochas apodrecidas, né? Ou saprólitos. Os quais, né, os solos, então, são transportados por erosão para os oceanos, ou seja, desagrega, transporta, deposita. Essa é a sequência, né? Desagrega, desagregação por intemperismo físico ou químico, transporte é a erosão, então a erosão implica em movimento, né? Não confundam erosão com intemperismo, tá? Intemperismo é a desagregação, física ou química, vocês devem conhecer isso. E a erosão é o transporte, e no final, a deposição. Isso é até hoje assim. Vejam, onde são depositados em estratos horizontais, né? E o peso das camadas, umas sobre as outras, vão gerar pressão e calor. E essa pressão e calor, no caso do James Hutton, né, vai formar magmas que soerguirão áreas submersas e tal. Aí começa a ser um pouco diferente, que recomeçarão o ciclo de erosão novamente, etc. Aí começa a ser um pouco diferente. Mas até aí, essa quinta linha aí, é o que acontece até hoje. É um conhecimento que é preservado até hoje, né? E ele traz assim os prenúncios do ciclo geomórfico do Davis, né? O ciclo das rochas, da tectônica de placas. Por isso que ele é considerado o pai da geologia, tá? Porque essas proposições, elas duram até hoje, a maioria delas, tá, ok? E depois foram desenvolvidas, né? Melhor. Muito bem. Conheçam aí, ó, James Hutton. Não consegui nenhuma foto de verdade dele, foi mais essa caricatura. Darwin. O Darwin, ele é considerado o pai da biologia e da biogeografia, né? Quando ele escreveu Origem das Espécies, eu acho que foi publicado no ano que o Humboldt morreu. 59 ou 69 que ele morreu, acho que 59. Foram mais de 25 anos de acumulação de dados de experimentos, né, favorecendo, então, as análises e conclusões. Ou seja, ele colheu muito trigo para colocar no seu moinho analítico. É o que eu sempre digo, sem dados não se formulam análises e conclusões, não se procedem analiticamente. É o que eu mencionei quando eu falei de Humboldt, o volume de informações que ele foi juntando e coletando e organizando para ter aquelas ideias de funcionamento que ele teve, que a gente viu na aula anterior, né, com base em dados. Então, nunca negligenciem essa dimensão empírica da pesquisa de vocês, que é ir até a realidade e obter dados sobre aquilo que você está querendo estudar. Seja o que for, você quer estudar aquela bacia, aquele bairro, vai lá, né? E quais dados? Aí vai depender do que você quer descobrir, né? Eu acho que eu falo muito, né? Eu estou reparando nisso. Outro dia eu vi uma gravação minha, eu achei que eu tenho essa mania de falar, né? Bom, ninguém é perfeito. E o Darwin, ele disse, se não fosse por Humboldt, ele não teria embarcado para a América do Sul. Ele se inspirou muito em Humboldt, ele levou Humboldt para ler. E em outros também. E no próprio avô também. O Erasmus Darwin, eu coloquei o S com cifrão aí, que era bem abastado. E outra coisa, que eu já mencionei na aula de Humboldt, precisa de dinheiro para fazer essas pesquisas, esses estudos, né?
Olha lá, né? De novo. Ih, acho que eu vou no fonoaudiólogo. E se inspirou, sobretudo, em Wallace, que é esse segundo senhor que está aí, que, inclusive, discute-se quem teve mais influência na teoria da origem das espécies, se é o próprio Darwin ou se é o Wallace. Vocês conhecem essa teoria, né? Os princípios dela. A luta pela sobrevivência, pela competição por alimento e espaço. A seleção natural pela sobrevivência dos mais aptos. E já ouvi várias pessoas mencionarem Charles Darwin agora na pandemia. Tanto em relação ao próprio vírus, que o vírus tem mecanismos para se espalhar e para sobreviver, e quanto mais ele se espalha, mais variações, maior possibilidade de, digamos, progredir, que é o que qualquer organismo visaria, se espalhar e progredir, né? E também já ouvi mencionarem Darwin na perspectiva social, né, o que a gente chama de darwinismo social. A seleção, a pandemia vai selecionar aqueles que têm mais condições, que se informam mais, que se protegem mais, e os que se informam menos e que se protegem menos e que têm menos condições vão perecer. Esse é o discurso que eu já ouvi também na televisão. O fato é que o darwinismo foi usado e foi apropriado para muita coisa aí que a gente considera completamente injusta, eu vou mencionar. E a transmissão hereditária pelos caracteres dos mais aptos. A grande crítica, o Darwin, ele sofreu uma fortíssima reação dos criacionistas, né? Por quê? Não precisava mais de Deus. Um homem sem Deus, com um status especial, né? Vindo pela própria evolução. Então, eram comuns essas charges, como eu coloquei aqui, né? A cabeça dele num corpo de macaco, etc. Olha, isso aí foi na revista Fan, de 16 de novembro de 1872, essa foto, na edição de 1872 da revista Fan. Então, foi um grande avanço científico da perspectiva evolucionista, mas que, como eu disse, foi apropriado pelo colonialismo. Então, justificando o colonialismo, porque somos mais fortes, a gente vai se sobrepor e vamos prosperar sobre os mais fracos. Capitalismo, além da competição, né? A ideia de competição, né, ela está no cerne do capitalismo, né? A luta pela sobrevivência, pela competição, não parece coisa de empresas, de negócios, quem for mais esperto, mais se adaptar melhor às condições, etc., sobrevive e os outros vão à falência, né? Também racismo, também o nazismo se apropriou disso, né? Então, nós somos a espécie mais evoluída, porque já mais selecionada, mais evoluída, então somos superiores aos outros, né? Tá certo? Então, por isso que eu digo que na geografia vocês vão ver pela frente, ocasionalmente, discursos opondo teoria com técnica, dizendo que a teoria é libertadora e a técnica é alienante. Não caio nessa, tá? Porque as teorias foram muito usadas para alienação também. A própria teoria de Malthus, vocês conhecem, explicava a fome no mundo por progressão aritmética e progressão geométrica. Como a população cresce mais rápido do que a produção de alimentos, então é normal que morra gente de fome para fazer um reajuste. Isso foi, né, justificou, né, muita injustiça social.
Então, não é assim, teoria libertadora e técnica. Não, técnica, ela tem outro papel. Ela nos ajuda a obter e sistematizar dados da realidade empírica, para sustentar nossos argumentos. É para isso que ela serve. O que mais que eu ia falar? Ixi, telefone tocando. O que mais que eu ia falar? Olha lá, me desconcentrou, tá vendo essa porra de telefone tocando? É mais uma coisa do Darwin, mas acho que era só mesmo. William Morris Davies, um norte-americano que criou a teoria do ciclo geomórfico ou geomorfológico, ou ciclos de erosão, e até hoje ele influencia a geomorfologia norte-americana. Apesar de ele já ter sido, não exatamente contestado e complementado pela geomorfologia alemã, na figura de Penck, ainda há muitos davisianos, né, entre os geomorfólogos norte-americanos. O que ele propunha? Ele propunha um ciclo em que primeiro há um sorgimento de grandes porções, e o que gera relevos jovens. Depois esses relevos jovens passam por processos de dissecação. Dissecação é o quê? Tirar água? Não. Eu já expliquei para vocês. É entalhe do relevo. Então, um relevo que vocês costumam chamar de acidentado, quer dizer, costumavam, porque não chamam mais, é isso. É um relevo dissecado. E os relevos dissecados, então, eram classificados como relevos maduros. E esses relevos maduros passariam por diversas fases de erosão até chegarem aos peneplanos, que seria a fase final, que seriam os relevos senis. E aí novos sorgimentos recomeçariam o ciclo. Peneplano é algo quase plano. Aliás, esse prefixo pene quer dizer quase, né? Então, penúltimo, península, que é quase ilha, então peneplano, quase plano. Não são planícies, tá? São relevos aplanados por fases erosivas, tá bom? E aí o Penck, como eu disse, então vejam, é uma perspectiva evolucionista, como é que o relevo evolui, é bem interessante. O fato é que no meio desse processo pode haver novos surgimentos, né? O processo não acaba para surgir de novo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Essa é a questão. Tudo está... Surgimentos podem estar acontecendo e dissecações, enfim, a todo tempo, em todos os lugares, inclusive no mesmo lugar. E a grande contribuição que veio depois de Penck foi incluir a climatologia na gênese do relevo. O relevo ele não é só dissecado por rios, mas pelo clima, pela ação climática. Então é o que vocês vão ver em Geomorfologia 2, que é Geomorfologia climática. Vocês vão ver Geomorfologia 1, que é estrutural, que é mais parecido com isso, e aí vocês vão ver as estruturas, né, os cinturões, lembram? Lembram os escudos e as bacias? Lembram da aula passada, da revisão da aula passada? E depois, na 2, vocês verão mais a geomorfologia climática e costeira. Pelo menos no meu tempo ainda era assim, eu acho que ainda é assim. Ou seja, veja que muitos dos esquemas propostos, né, e das proposições, eles ainda permanecem hoje, com modificações, mas, na essência, muita coisa ainda permanece. Isso aqui é interessante, por isso que eu os escolhi. O Alfred Wegener, bom, ele era geógrafo, geólogo, meteorologista, etc.
ele criou a teoria da translação ou da deriva continental, que depois deu origem à tectônica de placas. Né? Olha lá, eu falando, né? De novo. Acho que eu vou num psicólogo, além de um fonoaudiólogo. Então, ele reuniu evidências muito nítidas de que os continentes derivavam. Né? Olha lá, né? E o pior é que não dá para eu gravar de novo, porque não tenho tempo. É online, que gravou, saiu do jeito que saiu, o cachorro latiu, enfim, tocou o telefone, é assim que vai ser. Então, a origem dos continentes e oceanos, né? Então, a abertura do Oceano Atlântico, a semelhança entre a costa da África e a costa da América do Sul, o carvão mineral encontrado no Santa Catarina, muito parecido com o sul da África e com o da Índia, fósseis de animais muito parecidos encontrados em diferentes continentes, né, de animais que não voavam nem nadavam, então provavelmente esses continentes estariam grudados. Essas são as evidências paleontológicas, geológicas, geográficas, né, e a Pangeia. E ela teria sido pouco aceita até os anos de 1950. O que faltava para essa teoria da evolução dos continentes, para que ela fosse aceita na comunidade científica? Mais dados empíricos que comprovassem isso. Tá certo? A ideia pode ser completamente coerente, convincente e etc. Mas, se não tiver evidências empíricas, ela não será aceita pela comunidade científica. Por isso que aquele maluco daquele francês lá, que ficou defendendo a hidroxicloroquina de um laboratório lá na França, ele foi fortemente contestado, porque ele fez um estudo com base em 30 pessoas, 40 pessoas. Não é assim que se faz. Ou seja, faltou dados, faltou uma base mais